Obrigado pelo convite para o E-Commerce Brasil. É bem legal estar aqui na 10ª edição do evento. Nasce super parceiro, sempre me colocando em algumas roubadas. Eu falo para ele que para eu falar, para fazer talk, é uma coisa que é mais fácil fazer dentro de casa do que falar para um monte de gente. Mas eu estou aqui hoje para tentar compartilhar um pouco com vocês de uma visão mais do lado da tecnologia do que foi a transformação do Magazine Luiza e como também teve uma parte muito forte da influência da tecnologia em tudo isso, né? Ou como a gente se posicionou, como a gente tentou buscar não só mudar e influenciar na estratégia da empresa, mas também em entregar resultado em cima daquilo que a gente se propôs a fazer. Eu acho que é uma das coisas que é o porquê se faz o investimento numa área de tech como a nossa, que vem crescendo muito nos últimos anos, que mudou para uma cultura muito forte de desenvolvimento in-house, e isso tem um aprendizado gigantesco em se fazer, não é tão simples. E eu queria compartilhar um pouco com vocês também, tentar tirar a parte de muitas vezes a gente fica olhando, lê blogs técnicos e um monte de coisa de caras que já estão com volumes muito grandes e tentam replicar aquilo para o seu dia a dia, e isso não faz sentido nenhum, de verdade, porque é um processo de evolução, e eu vou tentar mostrar um pouco desse processo de evolução que a gente passou. Rapidamente, só para alguns pontos de Magalu também, a Lu, acompanhem elas nas redes sociais, ela ganhou um costume meio bizarro de soltar cupom de R$1.000 na madrugada. E o Magazine hoje, em alguns números, para quem não está muito por dentro, são números de 2017, a gente gerou 20 bi de GMV, a gente está na casa de 17 milhões de clientes ativos agora, que compram, olhando para os últimos 12 meses. 36% da receita já vem do digital, isso é fechamento de 18, é um dos maiores cases do mundo nesse sentido, principalmente empresas que fizeram uma transformação digital. O crescimento de 60% no digital em 2018, ano a ano. As nossas lojas físicas, essa é a parte mais legal de o que a gente pôde fazer, que não foi abrir mão do físico, e sim fazer o crescimento acontecer também alavancado pelo posicionamento que a gente tem no mundo físico, e o nosso app aí está na casa de 7 milhões de usuários ativos por mês. São 956 lojas, agora 18 CDs, e a gente tem uma rede aí de quase 3.000 microtransportadores que fazem entrega para o Magazine Luiza através de soluções que a gente desenvolveu para que essas pequenas empresas e até caras que ele é o dono do caminhãozinho ali façam entregas para o Magazine num prazo que a gente está tentando diminuir cada vez mais, olhando para o país como um todo. São quase 7.000 sellers na plataforma, 5 milhões e meio de SKUs, em 2017 eram 40 mil, e a gente tem quase 30 mil colaboradores. Vamos lá, então, a história da transformação do Magazine. A gente, basicamente, queria sair de um varejista tradicional com um departamento digital para ser uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. E aqui são os principais pontos de marcos que a gente teve nessa nossa caminhada. Então, em 2012, foi quando a gente fundou o Luiza Labs, né? Eu sou o funcionário número 1, vamos por assim, e um dos caras que montou o Luiza Labs, junto ao Fred, já lá desde o início. Em 2003, um dos pontos fortes que a gente teve foi construir uma estratégia baseada completamente em APIs, que eu vou mostrar um pouco para vocês. 2015, um marco grande que foi a gente começar a desenvolver tudo mobile e também uma parte muito forte de digitalização das nossas lojas físicas. Através da digitalização, a ideia era levar muito mais eficiência ao ponto físico do Magazine. Em 2016, a gente vai para a parte da omnicanalidade e o marketplace. Não fomos os primeiros na parte de marketplace, a gente estava fazendo toda a parte da integração da operação, que a gente via o mercado fazendo a segregação das operações, né, entre on e off. Nós estávamos trabalhando em realmente preparar uma base tecnológica que suportasse isso e pudesse entregar a experiência para o consumidor final.
E veio depois o Marketplace com a ideia da gente pegar, já que agora está tudo integrado, como que eu exporto a infraestrutura que a gente desenvolveu para a omnicanalidade, para todos os sellers que vão começar a usar essa plataforma também. E agora, em 2019, a gente começa esse ciclo de expor tudo isso através do Magalu as a Service, que a ideia é basicamente a gente construir um varejo como serviço para o mercado, né? Então, vamos lá, falando sobre o Luiza Labs, bem no comecinho. Isso daqui é o desenho da arquitetura do Magazine na parte do e-commerce em 2010. Quem aqui é de tecnologia? Esqueci de perguntar isso, levanta a mão, por favor. Aí vocês sabem o quanto isso é avançado, né, mesmo para 2010. Então, a gente não era uma plataforma, uma aplicação só de 2 camadas, com um ASPzão ali, batendo direto em 1 trilhão de bancos de dados, que quando a gente chegou na empresa, o Jesus está aqui em algum lugar também, assistindo, a gente se deparou com esse tipo de arquitetura e falou, poxa, a gente está se propondo a fazer produtos digitais e querendo explorar cada vez mais isso do mundo digital, mas não necessariamente a gente enxerga como tendo a arquitetura tecnológica que vai suportar isso, né? E lá a gente começou a olhar e ver que realmente isso não ia funcionar, porque no meio de 2010 o volume do Magazine começou a crescer muito e a gente começava a ver o e-commerce dar umas chacoalhadas nesse período. Então foi aí que a gente fez um trabalho grande de falar, precisamos começar a estabilizar esse negócio, muito bem, e a gente já tem que começar a preparar a arquitetura tecnológica para que a gente possa construir novos produtos em cima disso. Então, o que a gente fez foi uma coisa muito simples. A gente criou uma primeira camada de serviços, as APIs, que era a nossa conhecida como V0, que cuidava da parte de checkout. Com isso, a gente começou a aumentar o número de web services que tinham na parte do ASP, diminuir a dependência que a gente tinha de banco, e colocou uma camada de cache, mega open source, o Varnish lá em cima de tudo, e viu que, magicamente, nossa, agora as coisas passaram a, pelo menos, funcionar, e a gente consegue, a partir daqui, se mover. Essa arquitetura, falando sobre liquidação fantástica de 2011, ela foi muito marcante, porque era meio que uma Black Friday, já que o Magazine sempre fez e fazia em loja física, e o e-commerce começou a participar mais ou menos em 2005, alguma coisa assim, e ele não ia tão bem assim quando tinha essa Black Friday, que é bem engraçado, que foi mais ou menos a mesma coisa que a gente enxergou no Brasil inteiro quando começou a Black Friday, né? Acho que muitos de vocês ficaram de madrugada lá e na hora que deu meia-noite não tinha ninguém em pé, e as coisas iam começando a voltar no outro dia de manhã. Isso porque não existia essa parte de estar preparado para aguentar esse tipo de volumetria ainda no mercado, a gente não estava tão avançado nesse ponto. E quando a gente fez isso, foi para a gente ao ponto de conseguimos lidar com várias pancadas, e isso vai dar uma segurança maior. Fora que, por construir uma camada de APIs, agora a gente não precisa ficar replicando regra de negócio para construir outros serviços, outros produtos, só porque eu preciso de algo que não está exposto lá. Então, aqui tem um pensamento para deixar para vocês, que é que nem sempre que o negócio tem tempo para você parar e refatorar tudo, né? Em tecnologia, geralmente a gente vê a galera que trabalha, olha para alguma coisa que foi desenvolvido e fala, isso não presta, eu preciso refatorar, né? E não é bem assim, a vida não é bem essa, tem um negócio que precisa gerar receita, que você tem que achar alguma maneira de conseguir suportar aquilo, e muitas vezes você tem coisas simples para fazer que você consegue entregar aquilo. Então, a gente, na parte de cultura, também começou a trabalhar muito disso, de tipo, vamos segurar a ansiedade de todo mundo, o cara de desenvolvimento curte construir coisas, mas a gente tem alguma coisa aqui que precisa dar dinheiro. Então, vamos começar a dar um passo de cada vez, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente fez lá do início. Depois começa a história do Luiza Labs, né? Então, para quem não sabe, o Luiza Labs nasce nessa sala, que era uma sala de massagem no escritório do Magazine. Essa é a primeira mesa que a gente levou, mas tinham 3, então foram 3 pessoas ali para dentro. E a partir dali, a gente começou a falar, bom, já temos agora uma camada de serviço expondo algumas regras de negócio do core, a gente pode expandir um pouco ela e começar a construir coisas novas. E foi isso que a gente começou a fazer. Então,
com o departamento de P&D focado em construir essas novas coisas, a gente começou a desenvolver esses novos produtos que estão aqui, que foi um sistema de recomendação de produtos, que é o Bob, o Magazine Você, que era um social commerce, onde permitia com que as pessoas pudessem vender produtos, permite ainda que as pessoas vendam produtos do Magazine Luiza, podendo fazer toda a parte de curadoria. Aí a gente tem o Quero de Casamento, o Clube da Lu, lá em 2011 a gente fez também a primeira versão do mobile site do Magazine, e ali começou a crescer um pouco a parte das nossas APIs, para ter um contexto maior, tratando dos datasets de produto, pedidos e clientes, né? E o site, que a gente chamava, que hoje a gente só fala desktop, tudo que ele usava era baseado nessas APIs, e dali a gente ia para os bancos de dados. Até aqui não tem meio que modinha nenhuma, assim, não tem microserviço, não tem nada, tipo, a gente simplesmente construiu uma camada que exportasse a parte da regra de negócio, e a gente começou a construir coisas muito novas. Esses caras que estão aí, né, que vocês veem da parte do que nasceram em P&D, todos eles existem. O Bob é o nosso sistema de personalização, ele tem a responsabilidade de venda através de algoritmos, né, vamos colocar assim, que é muito alto em cima do share do que a gente faz de digital. Nosso mobile site já trocou de tecnologia algumas vezes, tem a nossa lista de casamento, o clube que ajuda a fidelizar, e o Magazine Você, que se tornou uma plataforma bem ampla e hoje tem uma receita super relevante para o negócio. Só que aqui o legal de ver é que quando a gente começou a montar esses caras, já tinha um pouco do conceito de, ok, esse cara vai ser uma aplicação autônoma com um banco próprio dele, suas APIs para exportar o negócio, e a gente faz a integração aonde for. E isso começou a crescer bastante. E aí, com esse crescimento, que a gente ficou trabalhando de 2012 a 2014 nesse modelo e nasceram esses novos produtos, em 2014 tem um primeiro grande passo para o Luiza Labs, que é assumir a parte do desenvolvimento da plataforma de e-commerce do Magazine. Ela estava ali do lado, depois do primeiro trabalho que a gente fez, sendo tocado pelo TI, que a gente chamava de TI corporativo dentro da empresa, e tinha o Lab fazendo esses novos produtos. E em 2014, o Fred, como CEO da empresa, em preparação já para a parte de se tornar CEO, ele assume mais duas novas cadeiras, que eram a da logística e de tecnologia, e ele tomou a decisão de que o Luiza Labs ia passar a assumir a parte de operacional, vamos por assim, né, de desenvolver o e-commerce. Então, ali eu fiquei algumas noites sem dormir, porque eu falei, bom, agora a gente vai lá enfiar a mão no dia a dia, né, na operação, e a partir daí, provavelmente a gente não vai conseguir fazer tanta parte de inovação, isso vai nos engolir. Então, passei alguns dias matutando em como a gente ia organizar as coisas para poder continuar sendo ágil da maneira que a gente estava sendo, né? Porque vários dos produtos que eu mostrei ali estavam acontecendo de maneira, em um time frame bem curto, né? E isso estava gerando na companhia um pouco de, opa, a gente está se propondo a fazer coisas, essas coisas estão acontecendo rápido. Então, eu gostaria que isso acontecesse para tudo, né? Quem não, né? Quem não quer. Então, veio essa parte operacional, e aí muda um pouco a maneira de como a gente começa a se organizar também. Então, a gente foi para um lado de fazer que a organização fosse completamente orientada aos serviços que a gente estava desenvolvendo. Então, os times eram montados basicamente em volta das aplicações que a gente estava fazendo, né? Então, a ideia aqui começa a ir para um lado já da gente começar a brincar e molhar a mão que vamos construir microserviços, lá em 2014. Né? Então, começam a nascer coisas como, tem uma aplicação que só cuida da parte de cálculo de frete, tem aplicação que só cuida da parte da gestão de estoque, tem aplicação que só cuida da parte de pagamento, tem aplicação só para checkout. A gente começou a estourar isso. E outra coisa que era muito legal é que todos esses times em volta desse determinado sistema tinham um objetivo muito claro do porquê que ele estava evoluindo aquela aplicação. O que a gente buscava com aquilo, né? Então, quem estava trabalhando com a parte de payments tinha que aumentar a taxa de aprovação. Né? Quem estava trabalhando com checkout tinha que dar aprovação do cartão de crédito. Quem estava trabalhando com checkout aumentar a taxa de conversão, e assim vai. Então, aquele grupo começa a se tornar também um grupo bem mais autônomo, né?
a responsabilidade de fazer aquele desenvolvimento para a missão que estava na mão dele, e ele ia tomando as decisões do que tinha que ser feito. E nessa, foi quando eu comecei a refletir bastante em a gente, para escalar, para o que a gente quer fazer, a gente vai precisar tentar ir com a mentalidade de ter agilidade em escala, né? E você só tem agilidade em escala se você descentralizar a tomada de decisão. Se você ficar numa maneira mais tradicional, que é o que a gente via, de ter um portfólio de projetos gigantescos na mão de alguém ordenado, e dali ele ia caindo para um grupo que ia desenvolver, fazia início, meio e fim, entregava, eu vou para o próximo, o lance é quem que vai continuar evoluindo aquilo? Quem que vai tentar sempre buscar a evolução daquela missão, né? Então, esses grupos começaram a ir mais em volta disso. Como que a gente sai de uma mentalidade gigantesca lá de projeto e vai para uma mentalidade mais de produto. Se você coloca um produto na rua, no ar, você quer que ele vá evoluindo e melhorando a todo momento. Então, foi isso que a gente fez da maneira de como passar a se organizar. E daí veio uma parte bem legal, do porquê que eu falei do Two-Speed IT lá, que virou até um lance meio da Gartner de falar que era o jeito certo de você se integrar. É que já depois de 14, em 2015, o Fred deu uma missão para o Lab de começar também a cuidar das lojas físicas, né? Então, aquela vez que eu não tinha dormido por alguns dias numa semana, eu fiquei algumas semanas, na verdade, sem dormir, porque a gente ia começar a trabalhar num ambiente que a gente fala que é um ambiente bem mais hostil, né, do mundo físico. E era uma galera com uma cabeça bem forte de nativo digital, indo atuar nesse mundo físico. E para isso, como eu coloquei lá, a grande missão nossa era digitalizar a loja, né, fazer com que tudo que rolava dentro da loja, por exemplo, o tempo médio de venda de um produto, que era 40 minutos, diminuísse drasticamente. Que você fazer um cartão de crédito para poder fazer uma compra que levava 35 minutos, diminuísse drasticamente. Então, a gente teve um foco bem grande em fazer o seguinte: como que eu uso tecnologia para pegar e entender esses processos e, a partir daí, tentar encurtar ele absurdamente, né? Muito se fala de digitalização, transformação digital, numa linha muito de disrupção e tudo mais, mas o que vale também a gente pôr um pouco do pé no chão é de que você pode usar primeiro o digital para drivar a eficiência e depois você vai para a disrupção, né? Tem muita gente que fica só nessa de inovação e gerar disrupção, mas se você olhar para a própria Amazon, ele não fica fazendo disrupção todo dia, só um negócio novo, não é assim, né? A Alexa levou 7 anos para ser feita, e ainda fez um Fire Phone que foi para o quiabo e ninguém usa no bolso, né? Então não é assim também, acho que rola um lance muito hollywoodiano em cima de transformação digital e disrupção e machine learning e AI, e parece que tudo é uma mágica, que tudo acontece, mas não é, definitivamente não é. Então aqui, a hora que a gente se propôs a fazer a parte da digitalização da loja, teve o ponto de como que a gente tira obstáculos para conseguir acessar essas mesmas regras de negócio que a gente tinha feito para o e-commerce, ser mais simples de se acessar do mundo todo do back-office que você tem de uma loja, né, e de tudo que existia. Então, a gente combinou entre a diretoria que cuidava de canal de venda, que era minha, mais o diretor de tecnologia da parte corporativa, em como a gente ia se integrar com a parte do legado. E essa combinação foi, cara, vamos enfiar um API Gateway no meio disso tudo, a partir dali a gente expõe todas as regras que existem do back-office, aquilo que a gente enxergar que não vai conseguir aportar a estratégia do que a gente queria fazer, o Luiza Labs vai e desenvolve, né? Então, continue fazendo o que você tem que fazer, temos que suportar esse negócio, mas se alguma coisa for um obstáculo, é a hora que a gente vai refazer, a gente vai enfiar a mão e vai melhorar isso. Então, a gente fez esse tipo de acordo e conseguiu começar a evoluir. Então, nasceu para a loja o Mobile Vendas, em 2016, que a gente começou a rodar forte em 2017, e o Mobile Vendas foi o responsável por fazer o tempo médio de venda nosso numa loja física sair dos 40 minutos para na linha entre 3 a 5 minutos dentro da loja. Então, se você for ver, por que o Magazine cresce 2 dígitos altos lá em loja física, como a gente foi fazendo em 16, 17, 18,
Foi porque é meio simples, né? Tipo, se o cara demora menos tempo para vender, ele vai dar mais atenção ao consumidor, ele vai ter mais informação na mão dele, ele vai fazer realmente o trabalho que a pessoa espera de quando ela vai numa loja física, que é ser bem atendida, né? E não, deixa eu me livrar de soltar esse pedido logo para pegar o próximo, né? Então, esse tipo de coisa simples, e depois foi crescendo absurdamente, que a gente foi enxergando outros pain points e trabalhando neles. Então, agora ir para o caixa é um saco. Então, a gente escutava o cliente falar, nossa, foi tão rápido criar, mas depois eu tenho que ir para o caixa. Então, a gente, beleza, a gente tem que mexer no caixa. Aí nasceu a parte do projeto do caixa móvel, que a gente começou a levar o caixa para a mão do vendedor. Desde que a compra vai ser feita por um cartão, ele consegue pagar mesmo para o vendedor e ali matou. Depois a gente viu que no back-office da loja, para aportar a parte de multicanalidade, também tinham várias oportunidades, né? Como pegar e simplificar toda a parte de check-in de produtos dentro da loja para aquilo que é de abastecimento, aquilo que vai ser entregue na mão do cliente no Retira Loja. Tudo isso começou a envolver realmente essa parte do digital no mundo físico. E foi muito legal, porque foi onde a gente começou a ver de verdade a omnicanalidade acontecer. As coisas começaram a se integrar muito, tipo, as próprias aplicações começavam a consumir as mesmas APIs, as mesmas regras, né? Um cálculo de frete era feito, a mesma aplicação que devolve no e-commerce é a mesma aplicação que devolve na loja o cálculo do frete. Então, daqui, quando a gente começou a crescer e veio esse time também de loja, mais do e-commerce, a gente cresceu ao ponto de ter mais ou menos 100 pessoas, e veio a parte de aportar mais ainda o lance de eu quero garantir que a gente continue tendo essa parte de agilidade e que a gente consiga fazer com que esses times sejam autônomos. Então, foi quando a gente pegou e criou os princípios de arquitetura. Então, a ideia era não ter arquitetos de solução dentro da organização, e sim ter princípios de arquitetura que pudessem ser claros aos times de desenvolvimento, e a partir dali ele poderia tomar uma decisão, né? Se o que a gente fala a gente tirou as cercas invisíveis, né, quanto a isso, porque as pessoas começaram a enxergar até onde elas poderiam ir, e se fosse passar disso daqui, aí sim eu preciso falar com o líder, eu preciso falar com alguém, né? Tentar deixar a organização bem flat com as pessoas tomando decisão. Então, o que a gente criou foi segurança, disponibilidade e performance, é algo que tipo, é inegociável, e aí a gente começou a crescer muito e adicionou o custo também. Então, nós temos a preocupação de olhar para os custos que a gente tem lá. Cloud first, então, tudo que a gente fosse fazer seria em cloud. Se a gente se propôs a fazer algo novo, vai para cloud. Então, hoje a gente tem, depois eu vou passar o número do que a gente tem de aplicações no cloud. As exposições teriam que ser todas através de APIs e pensar em elas serem externalizáveis, que é não só dentro do Magalu, mas fora dele, outros desenvolvedores poderiam também pegar essas APIs e construir coisa em cima. Automatizar sempre que possível, né, inclusive toda a parte de teste, porque se não tem time operacional, você é responsável pelo que você faz, é melhor você fazer com qualidade, porque ninguém vai ficar cuidando disso depois. Inclusive, é uma regra que a gente tem lá, e se acontece algum tipo de incidente, o time que fez é o time que vai ser acordado. Ele que tem que suportar aquilo. Desenvolver aquilo que trouxe a vantagem competitiva, para a gente não cair em umas besteiras de começar a querer fazer tudo e ter um monte de coisa que já está no mercado e não vai diferenciar a gente em nada, e a gente pode usar do que tem. Tratar os dados como ativos estratégicos para a empresa, porque é a partir daqui que a gente vai entender o comportamento do consumidor e poder evoluir o nosso negócio ou até construir revenue streams novos, por entender mais disso, e manter as coisas sempre muito simples e enxuta. Porque uma frase que a gente fala lá é que as pessoas, a gente acha que tipo, você fazer alguma coisa avançada no colocar na definição da arquitetura, e você consegue enxergar que aquilo, na verdade, não está sendo nada avançado, está sendo complexo. Então, assim, o que a gente deveria enxergar como avançado é quando você tem uma solução super simples, que todo mundo entende, é simples de manter e escala. Então, aqui vem um outro ponto que dessa fase, a gente teve um trabalho muito grande em retirar obstáculos que não permitem a parte de agilidade. Então, vem muito forte você empoderar os times de desenvolvimento para que eles possam tomar decisão e eles possam desenvolver para o negócio.
E para isso você tem que remover burocracia, remover impedimentos, remover coisas que não estão deixando isso acontecer. E aí, desculpa, em 2017, vem uma última fase para a gente, que foi a fase onde não tinha mais Luiza Labs e TI corporativo. O Fred assume como senhor 16, constrói a cadeira executiva de tecnologia, eu assumi como executivo de tecnologia da empresa e a gente integrou a tecnologia inteira em uma só. E tudo virou o Luiza Labs. Então, aqui a gente foi para um número bem grande de pessoas e veio um novo desafio, que é também como organizar, seguindo ainda essa ideia de ter a galera organizadas em times pequenos, como a gente organizar um grupo muito maior e garantir que isso continue escalando, né? E foi aqui que a gente começa a ter outros desafios na parte de tecnologia também, quando a gente junta todos os times. Aqui sim a gente começa a ir para a linha de, tipo, acho que faz sentido a gente pensar mais forte em microserviços, né? Só que não é porque você faz microserviço que você faz uma aplicação boa. Você pode fazer tanto no monolito como nos microserviços, as caquinhas, né? Então isso nos fez também começar a discutir em como a gente vai começar a trabalhar na parte de arquitetura em cima do que a gente já tem hoje. Vai existir uma mudança muito grande, porque vem o marketplace por aí, né? E esse marketplace vai trazer uma volumetria gigantesca. Lembre-se, eu passei, a gente tinha 40 mil SKUs em 2016 para estar lidando agora com 5 milhões e meio, 6 milhões de SKUs. Isso muda, não é a mesma aplicação mais que lida com esse tipo de coisa, né? Muda completamente o contexto do catálogo, da busca, da personalização, tudo mudou para a gente teve que mudar e se adaptar muito rápido. Então, uma das linhas era que a gente ia ter mais microserviços para permitir que os times ainda continuassem podendo andar rápido e também a parte de resiliência da aplicação. Porque com esse volume, se a gente tiver muita dependência da aplicação, alguma coisa pode gerar gargalo de derrubar todo o canal de venda, né? Toda a aplicação maior. E se a gente começar a fazer essa parte de ser mais resiliente a um cara específico que está falhando, cortar a comunicação até que se ele restabeleça, a gente vai conseguir fazer a coisa ficar no ar enquanto está dando algum tipo de problema, basicamente, e a gente está atuando. Então, por ir para a linha também dos microserviços, aconteceu que a gente começou a falar, cara, é muito mais difícil gerenciar tudo isso, e foi quando a gente começou a ter a parte de adoção de containers, né, dentro dos serviços, e a gente adotou em 2016 o Kubernetes, e quando o Kubernetes é um orquestrador de containers, vamos por assim, quando a gente falou de ir por esse lado, a gente viu que tinha uma dor na época que o Kubernetes não era uma coisa tão simples assim para os desenvolvedores, tipo, ele tem uns comandos bem chatos e tudo mais, então a gente montou um time de DevTools para construir uma abstração do Kubernetes, para deixar mais simples para os desenvolvedores poderem provisionar ambientes e também ter a parte de deployment acontecendo por um comando muito simples. Então veio a Teresa, que inclusive é até um projeto open source nosso, procurem lá no GitHub do Luiza Labs, e dá para contribuir e também utilizar do que está sendo feito. E a gente começou a levar todas as aplicações que a gente tinha para Kubernetes, no geral, e jogar isso dentro de cloud. E nos ajudou muito na parte de escala. Ajudou tanto que na Black do ano passado, falando só do e-commerce, a gente estava com 6 clusters de Kubernetes, tinha 316 aplicações só do e-commerce, que a gente bateu 162 nodes, e num pico foram quase 8 mil pods, né? Que é nessa estrutura aqui, mostra lá embaixo, os pods são os caras o nível mais pequenininho que a aplicação está rodando. Então ele vai tipo clonando, vamos por assim, um monte desses pods da mesma aplicação. E aí a gente começou a se ver um pouco nesse desenho, esse desenho não é nosso, esse é o desenho do mapa de microserviços da Amazon. E isso é de 2000, é um pouco antigo, até uns 2 anos atrás. Essa quantidade de microserviços que os caras têm, e tudo está interligado e se falando. Hoje, dentro do Magazine Luiza, nós temos 963 microserviços, que estão rodando todos, alguns deles on-premise, e a grande maioria está rodando em cloud, porque a gente usou a própria Teresa para colocar algumas coisas do que a gente tem no on-premise.
E toda essa parte de definição do o que a gente foi utilizando de ferramenta, de ferramental, de tecnologia, foi para aportar esse tipo de estratégia. E aí, essa estratégia de APIs tem como a gente demonstrar como isso começou a gerar impacto para o nosso negócio, como ele começou a crescer. Lá em 17, a gente estava na casa de 300 milhões de chamadas para APIs por mês. Esse era o número que a gente tinha por mês em 17. A aplicação começou a crescer, a gente começou a ter mais microserviços, a gente começou a ter mais sellers usando, a gente começou a ter mais aplicações sendo deployadas, mandadas para o ar. E em janeiro desse ano, a gente bateu a casa de 31 bilhões de requests em APIs dentro da nossa plataforma, né, que é mais ou menos o ritmo que a gente segue agora dentro do Magalu. Então, a gente vê uma correlação, não é isso, mas a gente vê uma correlação a um crescimento exponencial da empresa e as aplicações também acontecendo a mesma coisa, né, e a gente conseguindo suportar esse volume. Algo que parece muito banal, mas é um negócio que, tipo, se você não faz, se você não tem um uptime gigantesco, com certeza, lá no dia a dia, você vai destruir muito do valor da empresa, né? A gente vê, acho que o meu ponto do que eu posso passar para vocês disso, a gente vê que está todo mundo falando a mesma coisa em varejo, se vocês forem ver. Tipo, está todo mundo falando de fazer marketplace, você ter a parte de fulfillment para armazenagem para fazer entrega, fazer a omnicanalidade rodar de verdade, tudo isso está muito sendo falado. Acho que a grande diferença é a execução, de fazer isso, que tem uma dependência de um time de tecnologia, que precisa ter competência com isso, você tem que ter o domínio disso, sim, né? Eu sou dos caras que falam dentro do próprio Magazine que tecnologia é meio, mas se você está se dispondo a ser uma plataforma digital, você não pode não ter domínio daquilo que vai fazer você ser uma plataforma digital. E foi isso que a gente se propôs a fazer dentro da companhia. Então, vamos ver, a gente já tem a barreira de 1000 microserviços, a gente faz hoje 30 deploys por dia na nossa plataforma, em 2014 eram 8 por mês, e a ideia disso é a gente não ter estoque de código, a gente colocar isso no ar rápido, ver como o consumidor vai reagir e a partir dali a gente poder fazer melhorias, ir para um lado ou para o outro. E a gente tem uma estratégia multi-cloud e a gente roda em cima hoje de 4 providers. Boas práticas para passar para vocês, né, de algumas coisas que a gente aprendeu. Uma é, cara, atrasos são muito caros, então tenta fazer tudo em releases pequenos mesmo e ir mandando tudo isso para o ar, né, entregar resultado sempre. Outra é que máquina sempre vai ser muito mais barato do que pessoas. Então, você automatizar algumas coisas e não ter um grupo gigantesco de pessoas tendo que fazer aquilo, vai ser mais simples. Dentro da própria tecnologia, você construir um time que vai cuidar de toda a parte do pipeline de deployment, sendo que você pode fazer isso tudo automatizado e apertar um botão, se você pode construir todos os scripts de teste, ao invés de ter um time de QA que vai ficar ali, fica testando a aplicação, né, a parte de monitoria, tudo isso que for automatizado sempre vai ser muito mais simples do que você colocar um monte de pessoas para fazer isso. Falhas irão acontecer e aí você precisa ter ferramentas para alavancar a automação, para não permitir com que elas aconteçam, e é muito mais barato você encontrar bugs enquanto você está codificando. Então, tem algumas práticas que a gente faz, como fazer pull request, de ter vários outros caras analisando o código de quem fez alguma coisa, a mesma coisa num processo de Gmood, onde a gente passa primeiro a garantia de ter o pull request para depois mandar para o ar. Esse tipo de coisa, nessa velocidade, te ajuda a ter um menor número de falhas. Não quer dizer que não vai falhar. Acho que todo mundo que se arrisca a andar rápido, você está comprando o risco de falha a todo momento. O lance é como que você vai reagir a isso. Então, a gente se dispôs, a empresa se dispôs, hoje tem uma cultura forte de estamos abertos a sofrer alguns tipos de falha, é o como a gente vai reagir e ser uma reação rápida para isso. Aí, por último, não use só por modinha as coisas. Acho que foi isso que eu tentei mostrar do que a gente teve do início de 2010 até agora, de entendendo quais eram os desafios e assim ir adotando as ferramentas, porque isso custa. No final do dia, isso custa. Você tem um negócio minúsculo e você começar a comprar 1 milhão de ferramentas que faz você soltar um foguete para a Lua, mas você precisa de 1/10 daquilo,
você está prejudicando o seu próprio negócio e não dá resultado. É isso que está sendo feito. Então, a gente ainda mantém esse tipo de cultura dentro do Magazine até hoje, de entender que a energia que está sendo posta é um investimento, tem dinheiro naquilo. Nós somos uma empresa muito disposta a dar lucro para o acionista, sempre foi desde o início, então isso tem que estar na nossa consciência também, que a gente não pode ficar gastando, né? Varejo tem uma margem muito baixa, no Brasil é muito difícil fazer, principalmente a parte de e-commerce, é caro pra caramba os custos que você tem disso, então a gente tem essa consciência de sempre pensar muito nisso e usar, porque realmente é a necessidade de se usar. E aqui é uma foto final do que aconteceu com a Luiza Labs em número de colaboradores. A gente começou lá em 11 com 2, em 12 nós éramos 5, em 13, 7, 14, 37, 2015, 75, 16, 102, 17, 395, 18, 533 e agora são 834. Sendo que são 79 times, 584 pessoas diretamente em engenharia de software, e nós temos 4 escritórios, que são São Paulo, Franca, São Carlos e Uberlândia. Obrigado.